Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. Pois é, vocês acharam que só porque era carnaval não ia ter vídeo no canal? Pois se enganaram, tem sim. Tem um monte de gente por aí, fantasiada, produzida, mas eu tô aqui trabalhando para entregar mais conteúdo para vocês. E eu vou trazer uma questão que geralmente aflige muitos investidores. Seja nos investimentos em ações, seja nos investimentos em fundos imobiliários, eventualmente até na renda fixa. A gente às vezes vê pessoas que falam assim: poxa, esse negócio de renda variável realmente não é para mim. Investi 10 mil reais um dia desses numa ação, esperei um tempinho, fui olhar, achei que tinha ganhado dinheiro, não. Olhei, tô com 9 mil só, ou seja, perdi R$1.000 nessa brincadeira. Daí a pergunta que surge é a seguinte: realmente essa pessoa perdeu dinheiro? Já quero deixar claro que esse é um assunto que gera polêmica, gera um pouco de desconforto, gera umas reações apaixonadas. Não é meu objetivo aqui falar de certo e errado, como se fosse uma prova de múltipla escolha de concurso. O que eu quero colocar aqui é a minha opinião, sempre focando no pequeno investidor que está dentro de uma filosofia de buy and hold. Ou seja, aquela pessoa que quer ser sócio de bons ativos, sejam eles ações ou fundos imobiliários, e quer se manter sócio deles enquanto aqueles ativos forem bons. Claro que existem pessoas que investem com outros objetivos e seguem outras, vamos chamar assim, escolas ou filosofias de investimento. Respeito todas essas filosofias, mas eu vou colocar aqui aquilo que é a minha visão. E eu vou fazer uma analogia aqui com outros tipos de investimento. Vamos pensar, por exemplo, imagina que você é sócio de um negócio. Imagina que você tem uma participação numa loja de sapatos. Aquela loja ela é bem localizada, você tem um sócio lá que administra aquilo ali muito bem, a equipe é corretamente treinada, vocês têm um bom controle de estoque, um bom controle de giro, uma empresa que gera lucros, que consegue ter a sua fatia de mercado, apesar de ter a sua concorrência, ela consegue manter ou até crescer essa fatia de mercado, por que não? Uma empresa que gera resultados. Será que vai te interessar você ficar todo dia ligando para um avaliador de empresas, um consultor de empresas, e ficar perguntando: e aí, por quanto você acha que eu consigo vender minha empresa hoje? E hoje, você acha que eu consigo vender um pouco melhor? Tá, mas se fosse vender hoje, por quanto eu conseguiria? Provavelmente não. Ninguém vai ser sócio de uma empresa e ficar vendo todo dia por quanto pode vender, ou toda semana, ou todo mês, ou talvez nem sequer todo ano. Se você tem uma empresa lucrativa, dificilmente você vai querer vendê-la. Então, eu enxergo pela mesmíssima lógica. Se a empresa da qual eu sou sócio é lucrativa, eu não quero vender. Pouco importa se aquela empresa é uma empresa não listada em bolsa, como a loja de sapatos que eu usei no exemplo, ou se é uma empresa que tem listagem em bolsa de valores. A listagem em bolsa de valores não muda em nada a minha relação com o investimento. A principal vantagem que a bolsa me dá é clareza de informações e facilidade de negociações, porque eu posso comprar e vender com muito mais facilidade do que eu consigo vender a minha participação na loja de sapatos, onde eu vou ter que arrumar alguém que queira ser sócio, que queira comprar aquela minha fatia. No mercado de ações, você tem isso de maneira muito mais ágil. Num clique, você vende. Até porque, vamos pensar uma coisa. De fato, o que é a cotação de um ativo? Geralmente as pessoas definem como: é o valor pelo qual você consegue vender aquele ativo hoje. Essa até pode ser uma boa aproximação quando você está falando de alguém que está querendo comprar ou vender uma pequena quantidade, ou que está negociando um ativo com milhares de negócios por dia. Mas não é a definição mais correta. A definição tecnicamente mais correta é que a cotação é o valor pelo qual aconteceu o último negócio. E isso é um pouco diferente, porque, por exemplo, quando você vai, de repente, olhar o book de ofertas no home broker de uma ação um pouco negociada, de um FII um pouco menos líquido, às vezes um negócio pode ter acontecido a um preço de, vamos supor, R$100, mas o preço pelo qual você consegue vender nesse momento, ou seja, o preço pelo qual tem compradores, pode estar ali em R$ 99,50, R$ 99,00, ou às vezes até abaixo. Então, a cotação não é o valor pelo qual você consegue vender, mas sim
o valor pelo qual foi realizado o último negócio na bolsa. E daí a gente consegue pensar numa segunda analogia até mais legal do que a primeira. Vamos supor que você tenha comprado um imóvel com a ideia de botar ele para alugar. Você comprou aquele imóvel por R$ 500.000. Ele está lá, alugado, você tem uma administradora que te ajuda, então você tem pouco trabalho para gerenciar aquilo ali. O seu inquilino é extremamente pontual, o condomínio é bem administrado, um investimento que te dá pouca ou nenhuma dor de cabeça. E você recebe mensalmente aquele seu aluguelzinho. Agora vamos supor que o dono do apartamento ao lado do seu tenha recém-vendido o dele e vendeu por R$ 450.000. Você vai realmente imaginar que você perdeu dinheiro? Isso normalmente não te afeta. Você não vai pensar que perdeu R$ 50.000 só porque o vizinho vendeu dele por 450. Agora vamos transportar isso de volta para o mercado de bolsa de valores. Se eu compro uma cota de fundo imobiliário por R$ 120 e alguns dias, semanas ou meses depois eu vejo que a cotação dele está 110, por que isso vai me incomodar? Se o meu vizinho de apartamento, quando vende o dele, não me incomoda, por que o meu vizinho de cota, vamos chamar assim, quando vende a cota dele mais barata, aquilo tem que me incomodar? Não tem. Se ele quis vender o apartamento dele por 450 ou a cota dele por 110, eu continuo tendo um bom ativo. Se não houve nenhuma mudança nos fundamentos daquele investimento, o preço pelo qual meus vizinhos estão fazendo as compras e vendas dos ativos deles não deveriam me importar. Eu queria saber se isso já faz sentido para vocês, porque eu ainda quero mostrar mais uma ideia. Mas se até aqui já fez sentido, já dá o seu joinha aqui, já dá o seu like para eu saber que você curtiu essa maneira de enxergar. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho de notificações, porque aí você passa a ser avisado quando saírem os próximos vídeos. Tem mais uma questão que é muito legal e ajuda a gente a manter uma relação mais saudável com a cotação dos investimentos. Que é a seguinte, lembra que eu falei que a cotação é o preço pelo qual aconteceu a última transação? Pois é, essa transação envolve uma compra e uma venda. Ou seja, para alguém comprar um ativo, seja uma ação ou uma cota de fundo imobiliário, ele comprou de alguém. Esse alguém vendeu. E da mesma forma, para alguém vender, alguém tem que ter comprado. Não existe uma transação na Bolsa de Valores que seja apenas uma venda, sem ter alguém do outro lado comprando, e nem que seja uma compra, sem que tenha alguém do outro lado vendendo. E daí que a gente chega a uma conclusão muito interessante. Aquele preço era um preço que era considerado suficientemente baixo para que alguém aceitasse comprar e suficientemente alto para que alguém aceitasse vender. O mercado ele só existe porque as pessoas discordam entre si. Se todos concordassem e quisessem comprar o ativo, não teria ninguém para poder vender para essas pessoas. Da mesma forma, se todo mundo quisesse vender os ativos, não teria quem comprasse. Então, o mercado ele existe porque as pessoas têm opiniões diferentes sobre o mesmo ativo na mesma faixa de preço. Então, o mercado ele só se movimenta porque os preços parecem adequados para alguém comprar e alguém vender. Se eles tivessem tido opiniões iguais, não aconteceria o mercado, não aconteceriam as vendas e compras, não aconteceriam as transações. Em última instância, a cotação nem mexeria, porque afinal de contas, não teve transação. Quanto mais você aprende sobre essas transações, mais fácil fica de você se afastar de ser influenciado por essas questões. Porque você entende que, na verdade, não foi o valor daquele ativo que caiu, só o preço. E que o preço pode ter caído porque apenas uma pequena quantidade de pessoas quis vender. Assim como o preço pode subir, simplesmente porque uma pequena quantidade de pessoas quis comprar. Então, quando você começa a afastar essa questão dos fundamentos do ativo, das variações de preço de curto prazo, você fica muito mais fortalecido, muito mais blindado de poder passar por essas altas e baixas
sem se emocionar. Se você gostou desse vídeo, eu vou deixar mais 2 aqui, que com certeza vão te ajudar nos seus estudos. Espero que tenha gostado, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!